Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês. Sempre um convidado, uma convidada mega especial. O nosso convidado de hoje é especial demais. A gente está esperando ele aqui desde que o projeto foi lançado, desde 2 anos e meio atrás, e a gente está muito feliz de tê-lo aqui hoje. Bom, antes de apresentá-lo, eu queria, obviamente, convidar todo mundo aí, não deixar de assinar o canal, sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente também nas redes sociais também, porque além desse episódio maior aqui, mais longo que você está assistindo, a gente também faz alguns cortes dele e acaba ali soltando nas plataformas de social, Instagram, Facebook, TikTok, etc., que também vai muito bem, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é conhecido por suas obras constantemente adaptadas para o teatro. A exemplo da peça Hospital da Gente, pelo grupo Clariô de Teatro, Nossos Ossos, pela Companhia da Revista, e Angu de Sangue e Recife, pelo coletivo Angu de Teatro. Além do texto original, agropeça para o Teatro de Vestigem em 2023 e possua atuação como professor de oficina de criação literária, além de produtor cultural. É o criador e curador da Balada Literária, que a gente vai falar um pouco dela aqui, desse projeto maravilhoso. Escreveu, entre outros, Contos Negreiros pela Record em 2005, com o qual foi vencedor do Prêmio Jabuti, também publicado na Argentina e no México. Em 2013, lançou também pela Record o romance Nossos Ossos, premiado pelo Prêmio Machado de Assis, também publicado em Portugal, Argentina e França. Em 2021, pela editora José Olímpio, publicou uma seleta com seus contos preferidos. Em 2024, saiu pela Mar Record o seu segundo romance, que a gente vai falar bastante dele aqui, esse maravilhoso O Escalavra, que acabou de sair e que eu adorei. Bom, seja muito, 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 muito bem-vindo aqui ao História Diversas, Marcelino Freire. Eita, que alegria! Finalmente! Finalmente conseguimos! Chegou o momento! Chegou esse momento! Soltem os tambores! Rufem os tambores! Rufem. Estamos aqui! É isso aí, maravilhoso. Obrigado, tá? Muito obrigado. É muito, muito, muito corrida. Obrigado pela leitura que você fez do Escalavra, né? Você fez uma leitura de um trecho. A maior honra do mundo, assim, fazer essa leitura, porque realmente o livro tá incrível, 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 muito incrível, grato. incrível. Imagina, eu que agradeço. Prazer enorme. E leitores que agradecem essas coisas maravilhosas que vocês fazem aí pra gente, né? O Escalavra é mais uma delas. Querido, vamos aquecer o tema aqui, então? Vamos. Falar de literatura, que é uma coisa que a gente ama. Enfim, temos coisas em comum, trabalhamos em agência de propaganda. Aqui a gente vai falar da vida, de publicidade, de propaganda, de literatura, de tudo. Mas para a gente entrar no clima aqui, queria te perguntar como que a leitura, a palavra aí entra na sua vida, a partir de quando dá o start, você fala, opa, tem alguma coisa aqui que vai ser muito difícil sair dela. A palavra falada entra primeiro. Minha mãe falando, cantando na cozinha, meu pai tangendo os gados, tudo isso é palavra, né? Muita poesia no sertão pernambucano, muito silêncio no sertão pernambucano, muita reza, muita ladainha. Né? Então tudo isso ia entrando no meu ouvido, ia fazendo uma espécie de repertório, de reservatório sonoro, que eu não sabia que mais adiante isso me faria muita falta quando eu vim morar em São Paulo. Então eu escrevo que é para reconhecer ou restaurar, ouvir de novo esses sons, né? Então, livro mesmo, livro publicado, não havia em casa livro impresso. Não lembro de livro impresso só quando eu fui para a escola, que lembro do livro impresso. Mas é bom lembrar que a poesia está solta na casa, né? Com seus sons, suas rezas, suas ladainhas. Perfeito. Você falou uma coisa interessante, que você está falando da palavra, você falou do silêncio. Existe a palavra também no silêncio? Não há dúvida, né? É onde a palavra mora, no silêncio, né? O escritor, ele escreve porque quer saber o que é que você está pensando no exato instante que você faz essa pergunta para mim.
Perfeito. A gente escreve porque eu acho que a gente quer saber o que cada um pensa na sala de jantar, o que cada um pensa no final de ano, né? Na ceia natalina. Aquele conto Feliz Aniversário de Clarice Lispector exatamente conta um pouco o que é que as pessoas estão pensando no centenário daquela matriarca, né? É perigoso o escritor ir ali direto no pensamento, né? Sim. Então, o silêncio tá recheado de barulhos, está recheado de coisas inconfessáveis. Né? Eu acho que tem uma... Até pegando esse gancho, tem alguma coisa, tá? Não vou saber exatamente, obviamente, o que é, como está escrito, mas você fala do silêncio das estantes, eu acho, que no Escalavra, né? Sim. Eu achei isso maravilhoso, porque ao mesmo tempo que tem um barulho ali dentro... Sim. Qualquer coisa que você pegar, em geral, vai causar algum tipo de barulho. Mas quando tá lá, tá tudo em silêncio. Um monte de coisas guardadas. Muito, muito. Esse livro, eu queria saber por que é que eu estava escrevendo esse livro. Por que é que eu queria escrever o Escalavra, né? E aí, no decorrer da escrita, eu descobri que eu queria falar do silêncio do meu pai. E o silêncio do meu pai, especificamente no momento que eu vim morar em São Paulo, em 1991, meu pai foi se despedir de mim. Ele não conseguiu falar, ele era um homem muito durão, sertanejo, calado, né? Assim, para ver meu pai chorando, muito difícil. Quando ele foi se despedir de mim, a palavra não veio. Ele queria dizer boa viagem, ou seja feliz, ou boa sorte. Ou até mais. Eu digo, meu Deus, eu descobri que meu pai me amava profundamente no momento que eu estou indo embora. Olha que coisa. Porque foi esse gesto que você... Que dele não conseguir falar, que era onde tudo estava guardado. Que é onde tudo estava guardado. E aí eu escrevi o Escalavra, descobri que estava escrevendo o Escalavra para tentar entender desse silêncio ali que o meu pai guardou, não é? O meu pai guardou muitas palavras nesse silêncio. Aí depois, é evidente que eu vou vendo os meus livros, tem um pouco do que o Nelson de Oliveira, querido parceiro e amigo, chama, que eu sou concretista do Agreste. Tem os nossos ossos, os ossos dentro do nossos, angu de sangue, a palavra angu dentro do sangue, e o Escalavra, depois eu digo, olha, o verbo calar está dentro do Escalavra, cala, o verbo calar está ali. Aí eu digo, é esse título mesmo, salve, salve. Maravilhoso. E o Escalavra é de escavar? Tem essa conotação também? O Escalavra, curiosamente, eu estava querendo um título para esse livro que fosse parecido com uma palavra, que tivesse lavra, meio lavoura arcaica, né? Raduanassá maravilhoso. Aí eu disse, quem vai me dar esse título que fala de terra e é metalinguagem, e é palavra e é poesia, é um poeta chamado Max Martins, de Belém de Pará, um dos grandes poetas brasileiros já falecido. E eu encontro lá um verso dele, um escalavra o outro e se devoram. Então era a história daquele pai e daquele filho, né, que é a história do Escalavra, e também o escalavrar é você deixar a pele em carne viva. Quando você sofre um acidente, a pele fica escalavrada, não é? Entendi. Então é esse escalavrar-se. Algumas pessoas acham que é um substantivo escalavra, mas é o verbo escalavrar, não é? Então eu queria muito, esse título pegou muito bem ali para tudo que eu estava querendo decifrar com esse livro, porque eu falo de pedras, uma escalavrando a outra, uma palavra fazendo ranhura na outra, né? Uma pedra ali friccionando a outra. Então era tudo que eu queria, o Escalavra traduziu isso. Não, tem a ver com pele, tem a ver com, né, quando você tira a pele tem descoberta. Isso, né? Tem interior, tem íntimo, tem Mas tudo, tem isso, né? que você falou também, de alguma forma cavar. Eu digo que depois de feito, né, eu não me enchi na pretensão de fazer uma trilogia, mas com Escalavra, eu digo, estou fechando uma trilogia que começou com Balé Ralé, com as múmias de Balé Ralé, com os ossos dos nossos ossos, e agora com esse filho cavando buraco para lugar nenhum. Então eu chamo de uma espécie de trilogia arqueológica, que tem a ver com cavar palavras. Eu escrevo porque eu quero
cavar palavras. Essas palavras vão morrer se eu não colocá-las ali. Não que eu tenha o poder de ressurreição, mas eu acho que o escritor, ele escreve para deixar vestígios de sua passagem por aqui. Sim. Então, eu estou deixando alguns vestígios de palavras que em algum momento vão desaparecer. Então, Perfeito. é um trabalho arqueológico, o trabalho da escrita, né? Perfeito, maravilhoso, Marcelino. E uma outra coisa, desse lugar da leitura, né, que você falou aí, não tinha livros em casa, mas começou a ler na escola e tudo. E como foi o caminho para a escrita? Você já escrevia lá em Sertânia? Você veio escrever quando você chegou em São Paulo? Como é que foi para você? Onde começa essa escrita para você? Lá em Sertânia, eu digo que eu estava inscrevendo, né? Ainda respondendo a tua primeira pergunta. Eu estava colocando palavra para dentro, sons para dentro, Perfeito. né? Aí a primeira vez que eu vejo um livro e vejo uma poesia impressa, é uma poesia do Manuel Bandeira, grande poeta e que eu amo, e que eu li um poema dele chamado O Bicho, e a partir dali eu disse, nossa, eu quero mais poesias desse poeta. Uma professora, Ilza Cavalcante, grande mestra, professora de teatro, me deu uma antologia do Manuel Bandeira, e nessa antologia eu me deparo com um poeta à beira da morte, um poeta que escrevia esperando a morte chegar, né? Então o Manuel Bandeira foi aquele despertar para a poesia escrita, impressa, né? Para a poesia ali plantada na página, né? E ali vem Augusto dos Anjos, Solano Trindade, Cecília Meirelles, aí vem toda uma literatura escrita, e eu com o desejo de começar a escrever. Eu começo a escrever minhas primeiras poesias a partir da influência do Manuel Bandeira. Eu quis muito ser Manuel Bandeira, descobri que ele era doente, aí eu disse, eu quero ser doente também, sabe? Sim. Tinha uma certa falta de saúde que eu desejava. Só para seguir os passos do Bandeira ali. E você tinha quantos anos nessa época? 10 anos de idade, quando eu li essa poesia. Depois eu li uma poesia dele linda, né? Testamento. O que é que o poeta deixa quando ele morre para as outras pessoas, né? E ele faz o testamento dele. Esse possivelmente foi a segunda poesia que eu li na minha vida. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu digo, caramba, olha só, eu não entendia tudo que ele estava falando, mas eu sabia que ele desejava muita coisa, né? Então o que ele desejava era muito mais importante. Gosto muito de crianças. Não que tive sobre o sonho, né? Sobre o sonho. Ele chega um momento e diz, gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Essa poesia, ela ainda me emociona porque ela fala do ser e não do ter, né? Então era o tempo inteiro, eu sou, eu não tenho. Então para uma geração que preza muito pelo ter, né? Ter seguidores, ter não sei quantas pessoas, ter não sei isso, e o ser é aquilo que mais importa. A poesia do Manuel Bandeira já dizia isso. Então eu que fui participar de grupos de poesias, fui escrevendo minhas primeiras poesias e fui trazendo aqueles ruídos para fora, né? Aqueles ruídos que eu fui guardando durante a infância. E essas poesias estão aonde? Você chegou a publicar livros de poesia? Tem muitas guardadas? Cadernos, não, fui publicando. Fui escrevendo em cadernos, fui fazer teatro. Aos 9 para 10 anos de idade eu fui fazer teatro na escola pública no bairro de Água Fria, no Recife. Fui fazer teatro com essa professora Ilza Cavalcante. Então fui descobrindo o texto teatral. Maria Clara Machado, com certeza, foi a primeira escritora que eu li, uma dramaturga. E fui fazer peças. E ali fui escrever peças. Com 14 anos de idade eu já tinha peças montadas, encenadas no Recife. Então, e fui me aproximando da poesia. Aí fui participar de grupo de poesia. Fui fazer a oficina do Raimundo Carreiro, grande mestre, querido escritor. Quando eu estava com 19, 20 anos, fui fazer a oficina de literatura com ele. E fui percebendo que era a literatura. Eu queria me aproximar da palavra, me aproximar do texto. E fui, de alguma forma, solidificando isso no teatro, na poesia. Aí descobri que poesia é muito difícil. Eu digo, eu vou fazer uma gambiarra. Eu escrevo esses meus livros porque eu não tenho coragem de dizer que eu sou poeta. Por isso que eu escrevo. Mas a próxima revolução também
também será poética. Eu digo isso no escalado. Perfeito. O que eu queria mesmo era ser poeta, mas eu não posso dizer uma coisa dessa. Por quê? Você acha que a poesia é grande demais para isso? Ou a indústria da poesia... Eu sigo um ensinamento que tem muito no Nordeste do Brasil, com os poetas populares. Você, Custódio, se você disser, e se você quiser, diga, eu vou agradecer. Se você disser, Marcelino, você é um poeta, aí eu agradeço. Você é um poeta, Marcelino. Muito obrigado, Custódio, eu agradeço. Então, se você está dizendo, eu sou. Até porque seu texto é muito poético, então assim... Muito obrigado, mas eu não posso dizer isso. Eu escrevo porque eu quero me vingar, eu escrevo porque tem uma agonia dentro de mim, então eu escrevo porque eu não consigo fazer uma outra coisa. Eu escrevo para poder sentir saudade de alguém que eu não consigo dizer, eu vou lá e escrevo, e essas palavras me socorrem na hora de dizer dessa saudade, mas eu não posso afirmar. Você afirmando, eu agradeço. Mas, na verdade, eu escrevo tomado pela poesia, pela urgência da poesia, sem pela dúvida. Beleza da poesia. É uma portinhola de acesso para um outro lugar. A vida é muito difícil. Eu tenho que abrir uma portinhola para um mundo possível. Por isso que a próxima revolução também será poética. Eu estava vindo aqui para gravar o seu programa, eu acordei e eu disse, de novo, não foi de novo gravar um programa, eu estou vivo. Uma preguiça de viver. Eu escrevo porque eu tenho uma grande preguiça de viver. Então, quando eu vou escrever, eu dou algum sentido ao que não tem sentido nenhum. Perfeito. Foi essa inquietação aí que você também falou em algum momento aí, essa angústia pela escrita, pela arte, tudo, que te tirou de Sertânia? Me tirou de Sertânia foi a dificuldade para estudar, dificuldade para trabalhar. Minha mãe queria sair de lá porque queria que pelo menos os mais novos estudassem. Perfeito. Então ela saiu de lá, tem que sair daqui, tem que sair daqui. Ela foi com a família toda, ela teve 14 gestações, das 14, 9 sobreviveram. Eu sou o caçula desses 9 filhos. Ela queria sair de lá, foi para Paulo Afonso na Bahia, não deu certo, foi para o Recife. Então era uma necessidade de ir para algum lugar em que pudesse ter uma oportunidade melhor. Né? Onde tivesse escola, onde tivesse... Difícil, é difícil para estudar, né? Difícil para tomar água, né? Sim. É por isso que eu agradeço a água que vocês estão me oferecendo. Todo dia que oferece água para mim, viu? Né? Sim, mas água, né? A água a gente tem que agradecer sempre. Sim, né? sim, sem dúvida. Não, mas há uma família que é a saúde financeira, né? Por isso que eu adorei Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira me ensinou a menos-valia. Eu não era saudável financeiramente. Eu era um poeta. Ele diz, eu sou criou-me desde um menino para arquiteto o meu pai. Foi-se me um dia à saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor. Perdoai. Quando eu li esse verso, eu lembro que eu disse, mãe, eu sou um poeta menor, perdoai. O que, menino? Eu sou um poeta menor. Perdoai. Perdoai. Diz várias vezes a palavra menor. Menor, 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 menor. Menor, 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 enorme. Menor. Olha, vai se transformando em enorme. Menor, 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 enorme, enorme. Olha. Quem fez esse poema é José Paulo Paes, paulista, crítico, poeta, já falecido, para dizer ao Manuel Bandeira, você não é um poeta menor, você é um poeta menor, enorme, enorme. A minha família, quem escolhe literatura é colocado no lugar menor. Então, na minha família, era um menino, meu Deus, esse menino sensível, meu pai não tem saúde para carregar. Cabeça doida, meu Deus, quer escrever umas coisas escreve, ali. Esse menino é doido, fica trancado, me livro, não sei o quê. Enorme. A gente tem que valorizar o ofício de cada um e de cada uma, porque a gente não pode dizer que fulano é menor, sem dúvida, porque aquele fulano é menor, enorme naquilo que constrói de possibilidade de vida, né? Sim. E mesmo assumindo que é menor, às vezes sem nem ter a dimensão de quão maior é, quão enorme é. Exatamente. Acho porque que na hora que o Bandeira escreveu isso, talvez não tivesse essa dimensão. Ali tem uma espécie de uma redução mesmo, né, comparado com a carreira do pai, né? E uma redução também que eu vejo muito e acompanho muito nas minhas oficinas, uma desautorização o tempo inteiro. Tudo que a gente faz é menor, tudo que a gente faz não tem importância. Eu escrevo umas coisinhas, mas não sou bom em português. Quem disse que a garantia do português é a
garantia daquele teu texto que de fato você tem, de que fato aquele texto que de fato pulsa dentro de si. Né? Então a gente fica colocando sempre no lugarzinho menor, em vez de colocar nesse lugar enorme. Perfeito, ótimo ponto. Você falou das oficinas, né? Eu sei que você é uma referência hoje para muita gente que escreve, né? Enfim, autoras hoje consagradas começaram ali escrevendo junto com você, né? Mari Carrara, Aline Bey, etc., entre tantas outras maravilhosas aí, e tantos outros autores também. Mas quem são suas grandes referências na escrita? De onde partiu esses livros? De quem chega aqui junto com você nesses livros? Além, eu imagino que Bandeira esteja aqui, né? Obviamente, mas quem mais, assim? Augusto dos Anjos, quando chega na minha vida, Augusto dos Anjos. Solano Trindade, quando chega. Porque eu, apaixonado por Bandeira, o Trem de Ferro, né? Café com pão, café com pão, café com pão, que foi isso, maquinista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Eu disse, nossa, que coisa incrível você fazer um trem com as palavras. Aí a professora de teatro disse, mas tem o Solano Trindade que fez o trem dele. Ator, ligado ao teatro, pernambucano. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Eu digo, caramba, tem o trem do Bandeira que está cheio de café com pão e o trem do Solano que não tem pão nenhum, porque tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Olha aqui, que coisa linda. Então, Solano Trindade, Augusto dos Anjos, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta Terra foi tua companheira inseparável. Eu digo, nossa, o que é isso? E o teatro muito me influenciou. E aí, quando eu venho para o Jean Genet, quando descubro a obra do Jean Genet, Diário de um Ladrão, primeira vez que eu ouço falar de travestis, né? Num livro retumbante que modificou a minha vida. Aí vou ler Querelle, vou ler Diário de um Ladrão. Esses escritores, essas escritoras, pegam na mão da gente, nos ajudam a atravessar a esquina. Então tem um momento que eu estava agarrado na mão do Bandeira, ele me deixou na mão da Clarice Lispector. O tempo inteiro eu estou pegando na mão de outros artistas, de pessoas que digam aquilo que eu não sei. Né? Nas minhas oficinas, muitas participantes dizem o que eu não sei. Então eu digo, eu não estou aqui como coordenador de uma oficina, eu estou aqui como parceiro do crime. Eu sou parceiro do crime, nós estamos cometendo um crime coletivo. Eu quero parceiros e parceiras de cerveja, sabe? De boteco, para eu não me sentir tão sozinho, né? A luta é solitária, mas a entrega é solidária. Então eu quero pessoas solidárias ao meu lado ali, para a gente seguir esse caminho. Então, esses escritores, a gente nem sabe que está precisando deles e delas, escritores e escritoras, mas pegam na mão da gente. E não é só escritor e escritora, não, Belchior. Poxa, cara, não ouvi Belchior, o que é aquilo? Meu Deus, era um cidadão comum como esses que se vê na rua. Meu Deus, Belchior, né? Fica emocionado. Mercedes Sosa, argentina, cantora maravilhosa. E tantos cantores e cantoras aí. Nana Caymmi acaba de morrer. O que é isso? Nana Caymmi me influenciou muito. Eu digo, como é que se canta desse jeito? Eu era adolescente quando eu fui ouvir Nana Caymmi. A gente estava falando offline antes de começar da Mônica, né? Da Mônica Salmazo. Mônica Salmazo, maravilhosa, grande cantora. A gente tem que reverenciar. Tudo isso está na literatura também, né, Marcelino? Está na literatura também. Eu não deixa de ser palavra, não deixa de ser poesia, não deixa de ter tanto chamado. Eu leio dicionário, eu leio livro. Eu vou escrever um conto sobre um bailarino, eu vou ler tudo sobre balé. Eu fiz isso quando eu escrevi Balé Ralé. Fui ler biografia de Isadora Duncan, Nijinsky, ler revista, participar dos saraus, ir para os slams. Estou tão apaixonado, voltei da Festipoa, festa literária lá de Porto Alegre, e já conhecia, mas não tinha ouvido, né, a força de uma poeta chamada Atena, que inclusive é vereadora lá no Rio Grande do Sul, uma travesti maravilhosa, e que quando soltou o verbo, eu estava com o Sérgio Vaz na mesa, eu falei, como é bom que uma pessoa tire do lugar todas as coisas que a gente pôs. Né? Perfeito. Então, o que eu estou dizendo, essa empolgação, essa ponte o tempo inteiro para o que a gente não sabe, é a literatura e o poeta que dá. Um poeta e um poeta sempre estão no lugar antes da gente.
Então, o tempo inteiro eu sou mobilizado por essa portinhola de acesso para um mundo possível. Sim. E é o que tira a gente da cama todos os dias, né? É o que tira a gente da cama. O que não é uma tarefa fácil. Mesmo quando eu acordo e digo de novo, mas de aí novo, eu digo, aí tem você uma fala, entrevista com tem o Custódio. antena, tem entrevista com o Custódio. O Custódio vai falar de coisas que, né? Ele não vai me perguntar sobre Bolsa de Valores. Exato. A gente vai falar sobre a vida. Ele não é meu gerente do banco. Exato, né? Olha, veja bem. Ele é um cara que vai falar, que está festejando a literatura, falando há tanto tempo nos seus programas, festejando a literatura. Verdade. Estamos falando porque os canalhas, os ruins deste planeta, estão o tempo inteiro com assuntos exatamente querem limar a subjetividade, a poesia. Sim. Não faz parte do repertório daquela pessoa, daquele líder, daquele político, daquela pessoa pública, poesia. Dificilmente você vê essas pessoas falarem na minha infância. Não se fala de infância. Entende? Aí aqui nós estamos falando. É isso que torna, de alguma maneira, o mundo possível, dentro disso que é impossível. Dentro do impossível que é viver. Agora, momento de filosofia. A gente arrasou. Momento de filosofia total aqui agora. Mas não tem como, né? E me fala uma coisa, desse tanto livro aí que você escreveu, desculpa, que você citou, se você tivesse que escolher um que você gostaria de ter escrito, você citou Clarice aí também, que livro que você gostaria de ter escrito? Que é um livro que você fala, cara, que inveja, como diz o Thiago Ferro que passou aqui, é inveja má. O Thiago passou aqui, foi uma inveja boa, né? Não, é inveja má mesmo, entendeu? Que livro que você gostaria de ter escrito? Você fala, cara, isso aqui é um lugar que realmente... Olha, eu já disse em outra entrevista, A Hora da Estrela, né? O livro de Clarice Lispector, que é um livro em que a Clarice, de alguma forma, se aproxima do Nordeste ainda mais. Ela já havia feito contos passados no Recife, etc. Mas eu estou falando que o personagem de Macabeia, quando se estabelece naquele livro, eu fico passado, né? Porque eu me sinto muito naquele lugar. Eu sei muito bem aquele olhar de Macabeia, eu sei muito bem o que é aquele olhar daquela nordestina desamparada no Rio de Janeiro. Então eu acho que a Clarice é um livro, é o último livro dela, né? Então imagino que Clarice escreveria depois desse acerto de contas com o Nordeste, né? Então, A Hora da Estrela, eu acho, pela composição do personagem Macabeia, que eu chamo, Custódio, de Macabaleia, porque aí eu pulo para um outro livro. Vidas Secas, eu acho um exemplo de uma novela muito bem realizada e que tem a cachorra-baleia, né? Sim, e baleia e Macabeia, para mim, são a mesma pessoa. Macabaleia, né? Você junta duas coisas ali. Duas coisas magníficas, inclusive. Magníficas. É porque a baleia, ela morre vendo... Ela, quando está morrendo e delirando ali, ela começa a ver enormes preás. Começa a ver enormes preás. E a Macabeia, quando está atropelada ali, morrendo, ela vê um cavalo chegando, um transatlântico, uma Mercedes, né? Então, é o mesmo olhar ali, ferido da baleia. Então, esses dois livros ali, juntando... A Hora das Vidas Secas. A Hora das Vidas Secas. Ai, meu pai. Clarices Gracilianas. Clarice Gracilianos. Clarice Ramos. Clarice Ramos. Você falou aí também das... A gente falou das oficinas, né? Tem uma frase sua que eu acho maravilhosa, não sei se é exatamente essa, tá? Mas até algumas pessoas que já vieram aqui já citaram, aliás, você já foi muito citado aqui, que é a coisa que quem está escrevendo o livro está mais preocupado com champanhe, que tem que botar a bunda na janela, né? Que a galera fica com medinho de publicar, só quando está perfeito, quando, né? E eu acho ótimo que você manda a galera soltar, né? Sai dessa coisa, se libera.
Publica, vai, dá a cara para bater, porque você vai ficar esperando quanto? 15 anos. E no dia que você publicar, você vai dar a cara para bater do mesmo jeito. Exatamente. E obviamente que eu não estou falando aqui de sair escrevendo e publicando qualquer coisa, né? Sim. Os textos precisam ser preparados e tudo, mas tem gente que leva isso a sério demais, né? Então tem uma frase sua que eu adoro. Mas eu queria primeiro perguntar dessa frase, isso impulsiona mais as pessoas, encoraja mais as pessoas a saírem publicando, soltarem mais a mão ali. E a segunda é, dessa galera das oficinas, o que você tem mais aprendido com essa galera, assim? Primeiro é o seguinte, essa desautorização que eu falo para você, o tempo inteiro se desautorizando. Então, você já tocou seu repertório? Eu digo assim, você já espalhou seus contos pela casa? A pessoa diz, como? Eu digo, você já tirou um domingo para espalhar seus poemas no chão da sua casa e ficar vendo se esse poema casa com esse poema? Você já tocou a tua escrita, o teu repertório? Nossa, ótimo. É danado, é uma mania de PDF. Povo, eu vou te mandar um PDF. Aí manda um PDF num celular para você ler. Eu digo, eu não quero PDF, não me mandem PDF. Manda o original para mim. Eu estou dizendo de uma prática que eu faço nas oficinas. Mande o original para mim, da sua mão para a minha mão. Pegue, perfeito. Imprima, coloque no envelope. Eu quero sentir o cheiro de naftalina da tua casa. Eu quero sentir o perfume de jasmim do teu jardim. Quando você coloca o original dentro do envelope e chega na minha casa um envelope para eu abrir, aquilo ganha uma concretude milagrosa, não é? É porque tem gente que chega na minha oficina, quer escrever, quer publicar, não quer escrever. Perfeito. Entende? Eu não estou falando de publicar, eu estou falando de cuidar do teu repertório, cuidar da tua poesia, da tua palavra, né? Ter fé nas frases, né? Então, e tocar a palavra, né? Tocar, você falou uma coisa muito interessante. Tocar, eu tenho o meu livro, eu tenho algo concreto nas minhas mãos. Esse livro é a extensão do meu corpo. Tem pessoas também que, olha, quando você entrega um livro para mim, você me entregando um livro, eu estou entregando um corpo meu, uma parte do meu corpo que não pode ir com você. Eu não posso, meu corpo não pode ir com você para a sua casa, para a praia, para outro país, para o tempo, não pode atravessar o tempo, né? Você vai morrer algum momento, bater as petecas, mas o meu livro vai. Aí eu digo, você está comprometido com esse livro? Esse livro é a extensão do teu corpo, né? Perfeito. Quais são as palavras que só você tem? Eu pergunto. A pessoa diz, quais são as palavras que só você tem? Tem gente também que quer escrever, não quer ler. Eu não conheço tal escritor. Tudo bem, você não precisa conhecer todo mundo. Mas a partir do momento que você escolhe ser escritor ou escritora, quais são os seus parceiros e parceiras? Quem é que penou muito para fazer aquilo que você está querendo fazer? Perfeito. Como é que está a tua biblioteca? Esses movimentos agora, eu já vi gente reclamando, né? Assim, as pessoas chegam aqui, só entrar, gente, faz de conta que vai ser, como é que chama? Está sendo gravado, não. Aí a pessoa diz assim, agora leiam mulheres, quer dizer então que não vai ler mais homens? Eu digo, não. A pessoa fica desesperada, né? Esses movimentos são fundamentais para você olhar para a sua biblioteca e saber quantas mulheres tem na sua biblioteca. Sim. Quantas mulheres você está lendo? Autorias indígenas, autorias negras, latinos, latinas. Quantas travestis você está lendo? Você só está lendo livros das grandes editoras, então a sua biblioteca está sendo formada pelo assessor de imprensa dessas grandes editoras. Perfeito. Quais são as pequenas editoras? Quem é que está publicando o próprio livro? E quem é que publica o livro pela fala? Quem é que não quer livro publicado? Você já ouviu algum poeta em algum slam, em alguma batalha de rima, dizendo uma palavra que fica publicada no ar? Então, tudo isso são questões que eu levanto na minha oficina e também vou dando uma espécie de abraço ou de companhia para dizer, olha, você não está sozinho, traz tua palavra para esse jogo. Perfeito. Não fica sonegando, escondendo, traz essa palavra, afirma alguma coisa. O mundo precisa de afirmações poéticas, afirma
a tua poesia, afirma a tua palavra. Porque, volto a dizer, os grandes inimigos, os grandes fascistas, estão afirmando muita coisa. Exato. A partir de lei. Isso não pode, isso não pode, isso não deve. E aí você fica sem afirmar nada, você vai afirmar. Sim. A poesia é resistência. Tem gente morrendo, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Cada afirmação dessa é uma batalha que você vence contra essas outras afirmações que querem te empurrar a goela abaixo. Né? Eu acho que... Nossa, você tocou num ponto muito bom, assim, porque eu acho que... E você foi falando, eu fui pensando aqui. Eu acho que a gente... E uma coisa eu acho que é meio consequência da outra. A gente tem afirmado pouco. Tem um grupo afirmando muito pouco. Muitas vezes com medo de um cancelamento. Isso. Então o cara não afirma nada, está sempre ali em cima do muro. Porque não quer afirmar, porque se afirmar vai perder 2.000 seguidores. Só que tem gente que não está preocupado com seguidores. Tem um outro grupo que não está preocupado com seguidores. Pelo contrário, ganha seguidores a partir da aberração que está fazendo e que está afirmando muitas vezes. Né? Então acho que tem um ponto aí muito importante. Acho que a gente precisa afirmar mais as coisas, né? Afirmar mais as coisas. Eu acho que daí... Ora, por que eu estou dando essa entrevista para ti aqui? Porque em algum momento, Manuel Bandeira, lá na sua poesia, afirmou que havia um bicho catando comida no lixo. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Eu digo, um homem catando comida no lixo? Eu precisei desse poeta para me dizer isso. Né? Ele precisou afirmar da desigualdade social. Veio a desigualdade social revelada na poesia do Solano Trindade. Né? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Perfeito. Então veja quanta coisa. Aí vem o Jean Genet para me afirmar uma outra batalha, né, de uma escolha, né, de vida, de falar de amor, falar de diferenças. Olha quanta coisa, né? Então todo mundo tem algo para dizer para esse mundo e não é pouco. Então fala, diga, né? Solta os teus cachorros do peito logo. Maravilhoso. E eu gostei de uma outra coisa que você falou, que é a palavra que é só falada. Sim. Mas ela é só falada, mas ela tem muita afirmação. É claro, porque a gente fica também com uma mania de que a literatura só existe no livro impresso, né? Que a literatura só existe na biblioteca. Exato. A literatura está o tempo inteiro nas livrarias. Isso é a literatura que não consegue chegar nas livrarias. Exato. E a Noêmia de Souza, mãe dos poetas moçambicanos, que nunca quis publicar livro, porque no país dela, se ninguém pode comprar o livro que ela vai publicar, ela não publica. Ela só teve as poesias dela reunidas em um livro porque os amigos e escritores moçambicanos se juntaram para publicar aqueles poemas espaços, aqueles poemas que ela espalhava pelo seu país. Né? Então publicaram o livro Sangue Negro, que está publicado no Brasil pela Capulana. E o que é que eu estou dizendo? Ela tornava pública a poesia dela de uma outra maneira. O que são os saraus e os slams? Tornar público pela fala. Eu estive em Macapá, no Amapá, uma vez, muitos grupos de poesia falada. E eu perguntei, né? Eu disse, tantos grupos de poesia falada aqui. Eles falaram para mim, porque a gente publica pela fala, porque tem dificuldade de ter um mercado, né, de publicação de livro com poucos recursos para isso. Então a gente publica pela fala. Olha que maravilhoso isso. E eu acho que também, mesmo o livro impresso, ele é publicado primeiro pela fala, porque tem uma coisa de escrever em voz alta e tem algo que se manifesta corporalmente quando escrevemos, né? Então, reconhecer onde o teu corpo vibra quando você escreve é uma vibração falada, é uma respiração, né? Eu digo sempre que escrever, até você não escreve antes do texto em si. Você não escreve com pontuação. Você escreve com pulsação. Perfeito. Você não escreve só com os dedos, escreve com as unhas. Então, arranha isso aí. E, se possível, pula em cima. Te defende. A palavra é para isso. Perfeito. Maravilhoso. E se você tivesse que falar 2 nomes desses novos que estão surgindo aí, quem você falaria? Se a gente tivesse prestar atenção em 2 nomes. Você falou dessa poeta do Rio Grande do Sul agora que chama Atena.
E mais alguma outra pessoa que você gostaria que você falasse? Olha, tem uma autora que vai publicar um livro agora, Pereira de Adorim. Fez a minha oficina, fez oficina com João Silvério Trevisan, aliás, grande mestre João Silvério Trevisan. Quero dizer que Devassos no Paraíso mudou a minha vida. Quando eu li Devassos no Paraíso, mudou a minha vida. Eu, adolescente no Recife, quando eu leio Devassos no Paraíso, e que ele vai ali fazer um grande ensaio sobre a homossexualidade no Brasil, ele aponta também ao Glauco Matoso, eu vi pela primeira vez quando li Devassos no Paraíso. Valdo Mota, poeta maravilhoso de Vitória, eu conheci por causa do Devassos no Paraíso. Então, lembrar do João Silvério Trevisan. Mas eu estava lembrando do João Silvério Trevisan. Porque você falou dos nomes, sim. Dos nomes. Que Júlia da Silva Moreira é uma autora brasileira que mora em Berlim. Vem lançar o livro agora, um romance dela. Pela de Adorim, e é uma autora estupenda. Que ótimo. Vai lançar seu primeiro romance. Como é o nome do romance? Nós todas vamos para o céu. É um título mais ou menos assim, não decorei, mas é um Júlia da Silva Silveira. Júlia da Silva Moreira. Júlia da Silva Moreira. Perfeito. E o tempo inteiro nome. Nas oficinas. Vai surgindo muita gente, né? Caetano Romão fez o Caetano Romão, verdade. Um romance maravilhoso. Que já é um poeta que vem de um livro incrível. Publicou agora um romance. Belíssimo. Alguma coisa com arroz no nome. Escreva seu nome no arroz. Escreva seu nome no arroz. Alguma coisa assim. Alguma coisa com arroz no Com arroz e com seu nome. Com seu nome. Mas ali. O maravilhoso é o que está dentro. Esquece, tá tudo bem com o título. Não, mas o que está dentro é maravilhoso. O que está dentro é o que, né? O que importa, e é uma linguagem estupenda do Caetano Romão. Sim. E muitas poetas, viu? Muitas poetas aí escrevendo. Natasha Félix, que eu também sou maravilhosa, que teve aqui com a gente, que é maravilhosa também. Que também tem muito da palavra falada, tem muita da expressão, tem muito ali. Muito. Que é maravilhosa também. Maravilhoso. E tem uma coisa também, eu queria dizer, de uma literatura cada vez mais forte também. Sempre existiu, mas agora muito presente nessa fortaleza, nesse vigor, que é a literatura LGBTQIAPN+, a literatura escrita pelos homens trans, mulheres trans, travestis. Então, o tempo inteiro eu estou muito ligado e muito antenado e atento para essa produção. Né? Sim. Acho que no Brasil também, fora também, né? A própria Camila Sousa Vidiara, a Alana Portero na Espanhola. Tem muita gente boa. Nath, e no Brasil, muita gente, né? Muita gente. A Mora Moura, que passou aqui. A Mara Moura, Lumasa, que é uma roteirista, dramaturga extraordinária. Ave Terrena, incrível. A própria Atena, não é? Do Rio Grande do Sul, citada aqui. Uma geração, Nath Menstrual, que é uma escritora, esse que você me indicou, que é espetacular, espetacular, Chuva Dourada sobre mim, uns contos incríveis. E aqui no Brasil também toda uma geração. Tem uma geração, sim, eu fico uma pilha, né? Tem muita coisa boa. Eu acho que quando eu acordo e sei que essas pessoas, esses livros estão aí e tem tanta coisa me esperando para a leitura e para esse abraço, eu me animo mais um pouco. Perfeito. E falando em livros que está te esperando para a leitura, o que você anda lendo? Gente, eu estou lendo agora tudo sobre a Guerra de Canudos. Por alguma razão específica? Por uma razão específica, que eu não sei se eu posso divulgar ainda. Tá bom. Ok. Mas eu vou divulgar em primeira mão. Eu vou divulgar. É aqui que vai sair, então. Vamos dar esse furo. Tem a ver com teatro municipal. Opa, já me interessa. Também já não vou dizer também mais nada. Também não pode dizer mais nada além disso. Mas ok, já tem uma dica aí. E eu estou lendo o livro do Sandor Marai. Sandor Marai. Húngaro, eu não sei se chama Marai, nem enfim, mas tem é um uma húngaro. Pronúncia, né? A gente é portuguesa. A gente é portuguesa. Sandor Marai.
Veredito de Canudos. É muito bom, já li. Eu não sabia que ele Você tinha já leu As Brasas dele? As Brasas é espetacular. clássico. Espetacular. Aí eu estou terminando de ler Veredito de Canudos. Comprei também um perfil do Euclides da Cunha, feito um livro grossão do Instituto Moreira Salles, né? E estou relendo Os Sertões, mas também muito interessado no que se falou fora também dessas escritas. O Mário Vargalhosa também escreveu, né? Sim. Mas eu fui assistir Restinga de Canudos também, antes de receber esse convite de uma escrita. Restinga de Canudos, do grupo Companhia do Tijolo, extraordinária montagem. Que ótimo. Então, nesse momento, eu estou terminando essa leitura, mas sempre eu estou lendo. Eu adoro ler dicionário. Eu estou lendo. Agora mesmo, eu li quase 100 originais. 100 originais. Porque você lê muita coisa nesse dos meus aspecto. parceiros e parceiras de oficina. Os queridos que vão lá fazer e queridas que vão fazer minha oficina. Então, eu faço questão. Ler tudo, tenho que ter tempo de ler. E eu digo, isso aqui não é trabalho, não. Eu não encaro isso como uma tarefa. Eu encaro isso como vocês estão me dando palavras. Nós estamos trocando palavras. Perfeito. Não me mande PDF. Desde que você me entregue o físico, tá tudo bem. Senão, eu não vou ler. Não, me entregue o físico. Entendo, me assim. entregue um sangue. Me entregue as suas digitais naquele original. As suas digitais, no mínimo. É muito prático. A pessoa coloca um PDF e joga para você o PDF e o problema, né? Exato. É horrível, cara. O P já é de problema, do PDF. Problema demais. Muito bom. E me fala uma coisa, do que você leu aí nos... antes até disso, você lê muita coisa ao mesmo tempo? Você, com 100 coisas para ler, não é possível, você acaba lendo algumas coisas, ou você vai ali separando uma a uma? Ora, veja bem, nós somos de uma geração... É perturbante, né? É perturbador. Sim. Você está ali em frente a um computador e você está lendo um conto, aí vem uma notícia ali, né? Você está com aquelas abas abertas, aquelas janelas, né? Aí quando você está ali no meio do coisa, toca um negócio. Aí tem uma... Aí tem um o tempo sininho inteiro não sei uma aonde. polêmica. Aí uma polêmica não sei de quê. Aí polêmica não sei para onde. Aí o outro responde, gente, como é que as pessoas têm tempo de ler tanta coisa? Aí eu desligo essas janelas, mas é perturbador escrever hoje com esses apelos todos, né? E tem um danado de um... Tem um danado do Instagram que inventaram agora um negócio de collab para cá, collab para não sei onde. Quando você vê, tá uma coleção de collab. Eu digo, gente, o que é isso, esse negócio collab? A toda hora inventa uma história. TikTok, cada hora inventa uma coisa. Tem que entrar no TikTok. TikTok tem muita gente de literatura no TikTok. Dancinha, ó. Isso aqui, Vende, né? O trecho que eu li do seu livro, eu postei no TikTok também. Muito obrigado ao senhor TikTok. Não, obrigado, tem que agradecer a você. Não, imagina. Mas eu não tenho. Tem muita gente. Tem gente no TikTok, tipo assim, fácil, que fala de literatura com 1,5 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Tem vídeos com 2 milhões de vídeos de livros. Tem uma audiência gigante de literatura dentro do TikTok. Não há dúvida que tem. Mas é mais uma janela. Mas é mais uma coisa que você tem que olhar. Outra. É mais um conteúdo que você tem que produzir com uma cara mais específica. Não dá conta, não, né? Não, e às vezes pedem vídeo também. Grave um vídeo. Aí você acha que vou gravar. Pra gente assim, demora 40 minutos você gravar um vídeo, né? Se fica bom, se não fica bom. Sim. Agora, é um momento da literatura, mas para eu escrever, eu preciso me isolar um tempo. Tem um momento que eu digo, pelo amor de Deus. Óbvio, tem que fechar as janelinhas. Quer ver uma coisa horrível? Toca o telefone, estão pedindo para você reconhecer firma no cartório. Cara, tem coisa... Não, você tem que ir no poupa-tempo. Quando você vê, você tem que ir lá para poder aí reconhecer. Dia. Você corta um dia da sua vida, aí você vai no poupa-tempo. É muito impressionante. Então, escrever hoje a gente assiste ao que está escrevendo, né? Antes eu sou da época da datilografia, de escrever à mão. Quando eu sinto que um personagem meu ele precisa de mais lentidão, eu vou escrever à mão. Boa. Porque a escrita hoje, você está escrevendo a primeira frase, o computador já está, a sua cabeça já está na quinta frase. Então, o computador é bom para isso. Você está escrevendo porque é mais rápido para você escrever. Ao mesmo tempo, com todas essas pressas que aparecem no teu
na tua página, né? No teu computador, na tua tela. Sim. Se você tivesse que premiar desses livros aí que você leu no último ano, um ano e meio, que livro que você premiaria, assim? Se você tivesse essa caneta é porque é questão de prêmio. É questão de prêmio. Acabou de sair a lista da Folha, né? Que é a lista, que é uma lista que toda lista tem a sua... Toda lista é questionada, né? Toda lista e toda antologia aparece imediatamente uma lista posterior. Quando você vai organizar uma Essa da Folha já surgiu, tipo, muita gente falando, monta a sua, quem seria a sua? Eu acho que a Folha de São Paulo mas ela fomenta, né? Eu acho que a Folha de São Paulo foi muito generosa, porque ela deu mais 75 anos para quem não conseguiu entrar na lista. Porque é a lista dos melhores livros do século, com 25 anos desse século. Então foi generosa, gente. Tem mais 75 anos para fazer alguma coisa. Corre aí, acelera. Corre aí. Eu acho lista. Pra você ter uma ideia, quando a Record me convidou para reunir no Seleta, né? Reunir ali, tá ali o Seleta. Ele disse, reúne os seus melhores contos. Eu falei, não. Eu não posso dizer, esses são os meus melhores contos. Como é que eu vou dizer que esses são os meus melhores contos? Aí eu disse, olha, primeiro, são os meus contos preferidos entre aqueles que eu escrevi. Quais são os meus preferidos? E eu queria colocar um subtítulo, por pior que pareça. Então, a minha reunião de contos preferidos, por pior que pareça, são esses que eu tenho para oferecer. Então, entenda, a coisa do melhor em relação a quem? Existe uma lista, quem está em cima de quem? Quem é melhor do que quem? É muito complicado, né? Sim. E aí vem essa discussão exatamente porque você fica dizendo, poxa, então quer dizer que eu sou o pior? Está entendendo? Que eu não sou tão bom, que eu devia estar ali? Sim. Então, eu acho importante que a discussão seja feita. Eu acho que os três livros que estão na lista da Folha, os três primeiros são autorias negras e são livros extraordinários. Isso é verdade. E eu tenho que lembrar uma coisa. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, será um grande livro eternamente. Agora eu me pergunto, onde estava a imprensa quando o livro foi lançado? O livro é de 2006, não ganhou nenhum prêmio. Prêmio, você perguntou prêmio. Exato. Não ganhou nenhum prêmio literário, a não ser Casa de las Américas em Cuba. Só que Ana Maria Gonçalves já estava sendo festejada pelos seus leitores e leitoras. Sim. Esse livro foi ganhando um espaço, inclusive nas periferias, nos saraus, muito antes de ganhar o primeiro lugar na lista da Folha. Então, eu acho que a matéria também questiona a própria imprensa. Onde estava? Ora, o Itamar Vieira Júnior eu conheci do livro dele, Oração do Carrasco, né? Era um livro de contos lá na Bahia, publicado por editoras pequenas, né? E um sucesso extraordinário. E Tortarado estará sempre na lista dos grandes livros brasileiros, como O Avesso da Pele, de Gerson Tenório, que é um clássico indiscutível, né? Sim. Mas lista é lista. O que eu acho é que também, quando você lê essa lista, você se pergunte, a imprensa deveria se perguntar, onde é que eu estava que eu não vi as autorias negras, né? Onde é que eu estava no momento em que essas obras foram lançadas, né? Onde que estavam os que julgavam os prêmios, que não deram a devida importância a essas obras. Eu digo aqui, eu falo mais aí até... A do Tenório, inclusive, foi proibida em algumas escolas. Em algumas escolas. Mas você veja, por exemplo, Um Defeito de Cor é um livro de 2006. Né? É um livro de 2006, quase 20 anos depois. E que era espantoso como um livro de 1000 páginas, começou a vender, e é um livro extraordinário. Né? Não, isso... Então, o que eu estou dizendo é muito relativo, então não dá para você. Outra coisa também que essas listas fazem é muito engraçado, Custódio, que assim, eu estava no Recife quando saiu, né? Estava lá nos meus compromissos. Voltei do Recife. Você deve ser chamado bastante para ser júri também dessas listas, eu sou né? jurado de morte o tempo inteiro. Você julga a lista e é jurado de morte ao mesmo tempo. Já participei de muitos júris. Júri também é muito relativo, depende de quem esteja ali. É muito importante na lista
da Folha, você observar, eu não vi todos os que estavam votando, mas a participação naquele júri de autorias negras votando. Porque se não havia autorias negras votando, seriam os brancos que estariam em primeiro lugar, como sempre ficaram. Sem dúvida. Entende? A mudança é dentro também de uma redação, não é? A Adriana Couto, maravilhosa, do programa Metrópolis, ela diz a importância de eu estar à frente de um programa de televisão é muito importante, mas mais importante ainda é eu dentro da redação. Porque se deixar, a redação as pautas vai ser ficam toda. A pauta vai ser toda branca. Então ou orientada, né? Então, assim, é o que eu estava dizendo, que uma das coisas da lista é assim, eu estava no Recife, aí um amigo meu disse, Marcelino, por que você não está na lista? Ou seja, cria um problema danado, porque eu vou dormir tranquilo e aí eu acordo. Ele acorda com uma pressão me dessa. Perguntando, minha gente, eu não escrevi, a gente tem que escrever, eu acho que tem que festejar os nossos parceiros e parceiras em livros de muita qualidade, também muita gente que falta na lista, mas é muito comum que de uma lista apareça uma outra lista, apareça uma outra, uma outra. Mas eu acho que é uma compreensão, inclusive, também do mercado editorial. Né? Quem publicou primeiro o Itamar, quem publicou primeiro o Jefferson Tenório, quais são essas editoras pequenas que publicaram e confiaram sem primeiro. Dúvida, sem dúvida. Então, entende? Tem Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, extraordinário, está, me parece, com 2 livros, e que não estava, põe-se, não faz muito tempo. Exato. Você entrar na livraria, não encontrava Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, não encontrava Itamar, com Oração ao Carrasco, né? É o nome correto. Eu tinha falado Oração do Carrasco, Oração ao Carrasco. Então é muito importante a gente pensar sobre isso também, não é? Sim. Da própria comissão que está ali para resolver. Agora, é muito engraçado isso de você acordar e ter que estar respondendo, porque também o amigo fala com malícia, né? Ele já quer, cadê você na lista? Cadê você? Gente do céu. Mas fala, deixa eu dormir mais um pouquinho, já não tá difícil, já não tá simples levantar. Ainda tem que levantar tomando esse call ainda, gente. Pelo amor de Deus, compreenda que tudo. Não, mas o tanto de gente que tem ali que passou por você de alguma forma e tudo. Mas não, certamente. Eu acho importante, eu acho muito bom ver Ana Maria Gonçalves. Eu estou falando aqui, gente, dos 3, que eu não tenho uma lista toda. É óbvio. Mas é muito bom ver Ana Maria Gonçalves. Olha o delay. Olha o delay. Tem 2006, quase 20 anos. Exato. Quase 20 anos. Dos 20 anos... dos 25 anos do século. Exato. Então, aí vira alguém, fica dizendo, mas isso e aquele, gente, tem mais 75 anos para correr atrás. Exato. Corre aí. Como eu te falei, a gente está indo aqui para os nossos finalmente, tá? Tinha muita coisa aqui pra gente falar ainda, mas o papo é gostoso, o papo vai indo e se deixar a gente vai ficar 2 horas, 3 horas aqui fácil, mas a vida, né, temos compromissos na sequência, todo mundo, infelizmente, mas a gente pode fazer um papo 2 aqui, eu acho, porque tem muita coisa que eu queria conversar com você e a gente acabou passando aqui, porque realmente vamos ter que passar, porque realmente estamos indo pro finalmente aqui do nosso papo maravilhoso. Tem um quadro aqui que eu não vou pular com você, que é o nosso 3Es. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Quem são esses 3 livros para você? Eita, danado. Começa aí o primeiro para... Enaltecer, um livro que você gosta muito. Vamos enaltecer e celebrar um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves. Vamos celebrar sempre. E vou dizer, daqui a 75 anos, fechando o século, continuaremos falando de Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor. Sem dúvida, perfeito. Assinado embaixo. Emprestar. Um livro para emprestar, eu vivo emprestando, sempre comprando em sebo, o Histórias de Cronópolis e de Famas, de Júlio Cortázar, que é um livro que eu li adolescente no Recife, e sempre que eu encontro em sebo eu compro e empresto. Perfeito. E para esquecer?
Esqueci. Olha, eu sabia que vinha essa. Tá bom, você passou aí. Queria, obviamente, que a gente está indo para os finalmente aqui, queria falar um pouquinho mais do Escalavra, obviamente. Essa capa, por quê? Os tijolos. Conta um pouquinho para gente. Olha, eu queria escrever. Um tempo que eu estou lutando com esse livro, né? O meu primeiro romance, Nossos Ossos, 2013, 2015 eu estava lutando com o livro e não conseguia encontrar esse livro. E é a história do pai de um filho, de silêncio entre eles, e o trabalho precário, né, que eles fazem, cavando buraco para lugar nenhum, metendo a mão em esgoto, etc, etc, etc. E aí tinha também o fascínio, né, do jovem, né, do livro, por livros, quando ele conhece a biblioteca de um professor. E aí ele vê aqueles livros, uns amontoados nos outros, ele vê isso como pedras também. Então, eu estava escrevendo o que eu chamo de romance megalítico, essa junção de pedras, aqueles monumentos megalíticos. Eu digo que livro também é um monumento megalítico. São livros e culturas se enganchando umas nas outras. Aí, estava procurando uma capa para o livro. Eu poderia ir para um monumento megalítico facilmente na capa. Aí encontro um trabalho da Cíntia Marcelli, que é uma artista maravilhosa de Minas Gerais. Encontrei um catálogo de uma exposição individual que ela fez no MASP e eu me deparo com essa fotografia extraordinária, que é um garoto ali, ele está ali levantando tijolos, que é um caso, eu vi meu personagem aí, o garoto do livro, vi também que parece livro, não é? Então, eu escrevi para a Cíntia falou, eu conheço teu trabalho, conheço você, não conheço tanto o teu trabalho, mas sei, já li uma coisa ou outra, me manda o livro. Eu mandei, ela disse, eu estava lendo o livro e vendo também minhas fotografias, meus trabalhos ali, de alguma forma, traduzidos na tua linguagem. Aí, ela autorizou, e essa capa que eu acho... Não, maravilhosa. E eu acho que ela conversa muito com a linguagem, né? Porque é um texto mais verticalizado, é um texto mais de palavras cortadas, vamos dizer assim. Sim. Então tem essa coisa do tijolo também no texto, tem do né? Tijolo. Tem do tijolo. E tem o do livro também. A gente está falando em relação ao... Dá tempo de eu ler um trecho daí? Por favor. Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Claro, por favor. É um prazer enorme. Não chamar os nossos comerciais. Não tem não. Chama os comerciais, aí a gente volta já. Vinheta, né? Chama a vinheta. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu pensei sobre o próprio livro, que eu estou falando de monumentos megalíticos, de quem levantou esses monumentos, né? Pedra sobre pedra, levantou aqueles monumentos, aqueles túmulos para os que eles julgavam os reis e as rainhas, né? Essas pirâmides, esses túmulos todos. Eu pensei... Eu estou escrevendo isso e muita gente morreu para esses monumentos serem levantados. Sim. Eu estou escrevendo um livro que, de alguma forma, é também metalinguagem, megalítico, metalinguístico. Aí eu digo, mas também tem muita gente que, para fazer esse livro, do qual a gente está conversando aqui, esses livros espalhados aqui na mesa, a lista da Folha, todo esse mercado editorial, lembrando... que a literatura também está nos livros que não são publicados, só são publicados falando, tem que lembrar disso. Perfeito. Não é? Tem que falando lembrar bastante aqui. Tem que lembrar que o Sérgio Vaz e todo um movimento da periferia é, assim, fundamental para o século em que nós estamos vivendo. Os livros que são feitos, né, e gerados nessa ebulição da literatura falada, né, dos slams e tudo mais. Sem dúvida. Aí... eu escrevo o seguinte, sobre o livro, se você deixar o mercado editorial e a feitura do livro, não te lembra isso que eu quis lembrar para mim, esse livro, né? Sobre quem encaixota, manuseia, manobra, este livro também é sobre quem pega no pesado, sobre quem imprime, sobre quem dobra, sobre quem refila, sobre quem costura, sobre quem cota, sobre quem empilha, sobre quem transporta, sobre quem faz este livro subir
em um caminhão. É um livro sobre quem suja as mãos enquanto escrevo uma história em cima de uma outra história em cima. Tudo nesta obra é carnificina. Então, quem é... Maravilhoso. Se você esquecer que essa estrutura também é opressora, que essa estrutura também tem sempre alguém... Quem é que traz os livros que a gente pede quando compra? Exato. Quem? Motoqueiro. Em que condições esse motoqueiro vai entregar o livro que está agora nas minhas mãos, não é? Então, a gente tem que lembrar muito sempre, para não sentir o dono, né? Perfeito. A coisa, o maior, né? Menor. Perfeito. Lindo, Salve, salve. Lindo esse trecho. E ele conversa de novo. Ele conversa muito com isso aqui. Porque você fala das mãos, né? Das marcas nas mãos e tudo, que tem muito a ver com quem pega no tijolo. Você fala de encadear ali, tem a ver com o tijolo. Né? O tijolo é sobre construir. Então, assim, conversa demais, assim. Eu acho sempre, tem que pensar o que é que você está escrevendo, está comprometido com o que você está escrevendo, já falou para a sua rua, já falou para a sua comunidade. Tem gente que chega na minha oficina e diz: Marcelino, eu quero fazer um livro trilingue, o que é que você acha? Eu digo: você já falou para sua mãe? O que é que você já falou para a sua comunidade? O que você quer falar em francês primeiro, em inglês? Primeiro, a trilingue. Você já falou para a sua comunidade? Já falou para você, para si próprio, para as tuas dores mais íntimas, tuas questões? Qual é a tua questão? Já falou no seu idioma para você Já falou mesmo? No seu idioma, na tua língua, que se você não falar e não escrever nela, ela vai morrer daqui a pouco. Exato. A gente escreve para restaurar e para deixar, de alguma forma, isso perpetuado, né? Então, tem uma coisa disso, de encontrar essa palavra em si e jogar essa palavra aí para o mundo. Né? Aliás, você falou uma coisa maravilhosa, que também é sobre os autores brasileiros que estão morando fora, muitos deles há muitos anos, 20, 30 anos, e continua escrevendo em português. Continua escrevendo em português. Não tem um texto em inglês, não tem um texto em francês. Isso é maravilhoso, né? Isso. Nara Vidal. Sim. E tantos outros, né? E tantos outros, né? Porque você sai de um lugar, mas aquele lugar não sai de você. São as palavras que você carrega. Eu saí de Sertânia, Pernambuco. Sertânia não saiu de mim. Eu escrevo com 3 palavras só. Minha mãe, Maria do Carmo Freire, Antônio Juvencio Freire, meu pai, e Sertânia, Pernambuco. E todas as ramificações dessas palavras. Sim. Entende? Quais são as ramificações? Meu pai vai me levar, meu tio vai me levar ao trabalho, vai me levar à foice. Ele tinha uma foice com que ele cortava mato, e quando ele saiu de Sertânia, ele carregou essa foice como se fosse um prêmio que ele carregava e uma lembrança que ele carregava do que ele passou, e um respeito ao trabalho, né? Ao cultivo, à terra. Então, você vê, eu falo do meu pai, já tem uma ramificação: foice, trabalho, cultivo, terra. A minha mãe vem e traz toda a ramificação de uma mulher sertaneja, de uma mãe, maternidade, a minha tia Quitéria, minha avó Maroca, ou seja, com essas palavras. Eu fico ali, onde eu vou, eu levo essas palavras sua mãe, comigo. sai desse lugar com a família para encarar o mundo. Olha a coragem, a força dessa mulher, uma pessoa, né? Que não podia viver, mas viveu. Exato. E eu acho que a gente tem que lembrar muito disso quando a gente vai escrever, quando a gente vai colocar um livro ou algo de pé. Para exatamente não olhar à distância. Tem gente que anda com medalhas invisíveis. Chega num canto, chega aqui no teu programa e está cheio de medalha, que chegou aqui e está com medalhas invisíveis, condecorado, não é? É muito difícil isso. Ele tem que colocar lembrar do chão em que a gente pisa e de onde que essa palavra vem, dessa palavra vem se manifestar, né? A minha inquietação é essa, sempre será essa. Perfeito. Você sabe aqueles filmes que tem aquelas areias movediças? Eu adorava assistindo um filme na televisão que o cara caía numa areia movediça, aí ele ia afundando, aí só vinha a mãozinha dele afundando. Então eu sempre seria essa mãozinha afundando, sabe? Eu vou estar teimoso, dizendo: olha, encontra a tua palavra, né? Fala para a tua comunidade, olha, presta atenção fala com nisso você aí. primeiro. Né?
Então fala contigo primeiro, quais são as tuas questões, né? A questão, qual é a sua questão? A questão LGBTQIAPN+, como é que está essa questão no que você está escrevendo? Perfeito. Quais são as travestis que você está lendo? Quais são os homens trans, as mulheres trans? Te abastece e te acompanha das pessoas que vão, de alguma forma, te dar esse abraço para você poder suportar o que muitas vezes é insuportável, né? Então, encontra esse teu lugar e traz também a tua contribuição para esse lugar. Essa construção é coletiva. Exato. Né? Então, é um trabalho que a gente não pode deixar de perder de vista. Né? E contribuir nesse caso é ler, é divulgar, é falar sobre. Você faz a sua luta. Você faz a sua luta aqui, você está trazendo, falando de literatura há quanto tempo já? Você está falando de palavra, literatura de escritor, literatura brasileira, da língua portuguesa, né, da língua da quebrada, de repertório. Sim, aqui nossa conversa estamos falando de Pernambuco, Sertânia, Teimosia, Maria do Carmo Freire. Sim. Né? Poxa, então isso é bom de ouvir e ter. Perfeito. E ter, divulgando isso no instrumento que for, não sendo, evidentemente, refém desses instrumentos. Né? Perfeito. Chega com tua palavra, você me convidou aqui hoje para eu trazer o meu repertório. Sim, né? Então estamos utilizando esse espaço para eu dizer o que você não disse para mim o que eu teria que dizer. Não, jamais. Então isso é extraordinário. Exato. Estamos aqui exatamente reverberando, repercutindo, soltando no vento. Já falamos de tanta gente aqui, Solano Trindade, Clarice Lispector, Sérgio Vaz. Não, e quanta coisa João solta ao Silvério vento. Trevisan, João Genê. Olha, E quanta coisa solta ao vento aqui. Tanta coisa. Né? Quanta coisa. Entendam, façam os seus entendimentos aí. Né? Façam os seus entendimentos e não deixem de escrever. E não deixe de afirmar. Acho que é uma coisa que saiu daqui hoje. Não deixe de afirmar. Afirmem mais as pessoas afirmam tanta coisa e você fica ali, talvez, não sei. Exato. Não sei, talvez. Fala. Exato. Aquela música eu adoro. Eu coloco na minha oficina aquela música Fala. Depois vocês procuram o crédito, mas interpretado por Ney Mato Grosso. Fala. Exato. Né? Fala, porque o teu silêncio vai agradecer. Maravilhoso. Vamos fechar com um ping-pong rápido aqui. Esse ou aquele, pra gente fechar aqui. Nossa Senhor, não pode, só o nome. Vou te colocar em situação... Mentira, eu vou nada. Só livro bacana, que você vai falar ou esse ou aquele, tá? Pra gente ver qual que vai ser o final ali. Aí fica naquela coisa, ou esse ou aquele, aí depois de... Por que você trocou, amigo? Não, vamos lá, vamos ver. É um inferno, é um jogo de poder infernal. Vamos lá. Grande Sertão ou Crônica da Casa Assassinada? Esse aqui ninguém vai te ligar, pelo menos. Mas, rapaz, olha só, eu vou... É porque você me lembrou de um livro, Crônica de uma Casa Assassinada, Lúcio Cardoso, então eu vou do Lúcio Cardoso, porque seria comum que eu fosse o Guimarães Rosa. E também um beijo, um autor LGBTQIAPN+, é o que a gente precisa. Aliás, eu estou para ver a lista, para ver quantos que são LGBTQIAPN+. Bom ponto. É bom, é importante. Tem a travesti lá, tem que ter. Verdade. Século 25, não são século, digo, 25 anos do século XXI. Já estou do século 25. Exato. Você já passou 4 séculos, você vê como você está, né? 25 anos da literatura brasileira do século XXI. Mas é importante, repito, volto a dizer, que uma lista sempre vai surgir de uma outra lista, então eu vou olhar para a comunidade e para a autoria LGBTQIAPN+, Lúcio Cardoso. Perfeito. Crônica da Casa Assassinada ou Defeito de Cor? Eita! Já falamos muito do Defeito de Cor na Maria Gonçalves, continuo com o Lúcio Cardoso. Perfeito. Crônica de uma Casa Assassinada ou Antologia Poética do Bandeira? Crônica de uma Casa Assassinada. Vamos ver, tá? Vamos ver, quero ver se você vai sustentar até o final. Crônica de uma Casa Assassinada ou Crime e Castigo? Crônica de uma Casa Assassinada, não há dúvida. Perfeito. Crônica de uma Casa Assassinada. Crônica de uma Casa Assassinada não deixa de ser um crime. Não deixa de ser também. E um castigo também. E um castigo. Crônica de uma Casa Assassinada ou Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe? Walter Ugumãe, eu te amo, mas continuo com Crônica de uma Casa Assassinada. Eu também te amo, Walter. E amo esse livro. Casa de uma Crônica Assassinada ou Eu, do Augusto dos Anjos?
Rapaz, o Augusto dos Anjos, né? Diziam que ele escrevia como Augusto. Mas eu continuo com a Pantera, essa Pantera, Crônica das Luz Cardoso. Estou gostando, você está firme. Crônica de uma Casa Assassinada ou Ciranda de Pedra da Lígia? Lígia, meu Deus, bate saudade da Lígia, minha amada. A Crônica de uma Casa Assassinada é feita das pedras da Lígia. Continuo com ela. Continua com ela, bom ponto. Crônica de uma Casa ou o Livro das Semelhanças da Ana Maria Martins? Poeta, poesia, né? Poesia boa. E poesia também. A próxima revolução também será poética, mas a poética, a melancolia também está no Crônica de uma Casa Assassinada. Crônica de uma Casa Assassinada ou o Mapeador de Ausências do Mia Couto? Eita, Mia Couto. Porque tem poesia também demais do trabalho do Mia. Tem poesia demais, mas viva a comunidade LGBTQIA+, Crônica de uma Casa Assassinada. Perfeito. Que inclusive a Clarice era apaixonada pelo Lúcio Cardoso. Não, e esse livro é maravilhoso. Então, assim, estamos seguindo muito bem. E para fechar, para ver se vai seguir mesmo. Eita. Vamos lá. Como é que eu falei? Soltem os tambores. Soltem os tambores. Crônica de uma Casa Assassinada ou São Bernardo, do Graciliano Ramos? Graciliano Ramos já está com a morte ganha. Lúcio Cardoso, não. A gente precisa lembrar do Lúcio Cardoso, continua com ele. Perfeito. Então, você foi firme. Você escolheu o primeiro e foi ali até o final com ele, que não aconteceu aqui ainda. E aconteceria se chegasse ali, se já tivesse aí na lista João Silvério Trevisan, eu diria, porra, entendeu? Porque eu fui raciocinando por esse afeto. Entendi. E por essa questão. Perfeito. Eu acho que é isso. E a gente precisa. Está mantido. João Silvério, já fica o convite aqui, que eu já fiz algumas vezes. Eu sei que a agenda dele é complicada. João Silvério. Nós te amamos. João Silvério, vem. Vem, eu vou ligar para ele hoje. Ele é maravilhoso, sempre muito atencioso, muito simpático e atencioso e tudo que você pode imaginar. Mas eu sei da agenda dele, né? Também. E, enfim, já tem uma certa idade, que também, né, tem outras coisas ali que ele precisa cuidar, então a gente super entende aqui também, mas reforço o convite, a gente vai ficar muito feliz de ter o João Silvério aqui, que é muito querido, que é um talento bem... E eu queria muito deixar um beijo para todas e todos que citaram o meu nome aqui toda vez que vieram aqui. E não foram poucos, a Aline Bey, maravilhosa, um beijo imenso para a Aline. Então, agradecer mesmo, eu agradeço porque é legal, é um abraço que a gente recebe. Sim. Não, você é muito citado aqui, de verdade mesmo. De verdade. É muito difícil viver e fica menos difícil quando a gente recebe esses abraços. Esses abraços. Aline Bey, maravilhosa também, um beijo, querida. Você é um talento. Que também está saindo o livro dela daqui a pouco. Eita! Pela companhia também. Em junho, agora lança mais um terceiro romance dela, né? Que eu já vi ela lendo, foi num evento que ela leu umas 10 páginas e assim, gente, vai. Lindo. Porque ele não tem muito Freire erro, também não. Esteve aqui, Clarice Freire também esteve aqui, é que é da família. É nepotismo, ela falou muito bem, nepotismo. Beijo. Verdade, falou muito. Que é maravilhosa também. Querido, muito obrigado, de coração, que papo maravilhoso. Volta mais vezes. Muito grato. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você representa para a literatura brasileira, pelo que você faz. Eu, assim, uma pessoa do seu tamanho, com a importância que você tem para a literatura brasileira, eu vejo você em muitos eventos, eu vejo você em fila de autógrafo, eu vejo você tomando a brejinha ali, ouvindo gente que qualquer pessoa que estivesse no seu lugar talvez não tivesse naquele lugar ali de ouvinte para ouvir essas pessoas. Então você tem meu respeito assim, muito no nível obrigado. Gigantesco pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo que você é, pela humildade, pela calçada que você anda, que você toma cerveja, sabe? Isso, de verdade mesmo, assim. Obrigado pelo papo, obrigado por tudo mesmo, tá? Muito obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado. Sigamos, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo para todos e todas que estão nos assistindo, vão assistir depois, etc. Maravilhoso, é isso. Gente, super obrigado aqui pela audiência, não deixem de comentar aí o que vocês acharam do programa, quem vocês gostariam de ter aqui, que obviamente a gente vai tentar trazer aqui. Não deixe de assinar o canal aqui para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo em primeiríssima mão. Já a gente volta aqui com mais um episódio maravilhoso para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo.